Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série C, porque a Série C entra nesse final de semana na sua quarta rodada, no início do retorno do quadrangular final, e aqui estamos para falar a respeito dessas últimas três rodadas que devem definir os quatro classificados para a Série B de 2023. Como estão a situação dos times nesses quadrangular final, tanto no grupo B como no grupo C, e esse vídeo vai falar a respeito inicialmente do grupo B e logo mais teremos o vídeo para falar também do grupo C, como está a situação dos times na busca pela classificação. Alguns deles estão bem próximos de alcançar o objetivo, outros vão ter que suar muito a camisa e já vão ter que depender de resultados dos outros para ver se vai conseguir a vaga na Série B de 2023. Galera, começando pelo grupo B, onde o Mirassol lidera com 7 pontos, né? O Mirassol no primeiro turno, né? Na teoria, nos primeiros jogos, foram 2 vitórias e 1 empate, e tem 7 pontos conquistados. O Botafogo de São Paulo aparece na segunda posição com 6 pontos, em 3 jogos foram 2 vitórias e 1 derrota, e o Volta Redonda tem 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas, ocupando a terceira posição. A Aparecidense, a última colocada, com 1 ponto ganho até o momento em 3 jogos. Né? Foi apenas 1 empate lá no início do campeonato contra o Mirassol e 2 derrotas. Galera, é o seguinte, esse final de semana, a única equipe que pode conseguir a classificação antecipada para a Série B é o Mirassol. O Mirassol já pode conseguir o acesso para a Série B de 2023 esse final de semana. O que o Mirassol precisa fazer para alcançar esse acesso? Ele deve depender de uma combinação de resultados, mas ele precisa inicialmente vencer o jogo em casa, que ele tem contra a equipe do Volta Redonda, que vai ser o último jogo da rodada, é um jogo domingo à noite, e ele precisa torcer que o Botafogo de São Paulo vença em Ribeirão Preto Volta Redonda. O que acontece? Além da classificação do Mirassol, iria encaminhar muito a classificação do Botafogo de Ribeirão Preto também. Porque o Mirassol com 7 pontos, ele chegaria a 10 com a vitória contra a Aparecidense. E a equipe do Volta Redonda, caso venha a ser derrotada pelo Botafogo em Ribeirão Preto, só poderia chegar no máximo a 9 pontos. E a Aparecidense nem a isso mais. Isso quer dizer então que o Mirassol confirmaria a classificação. Já para o Botafogo de São Paulo, uma vitória contra o próprio time do Aparecidense em casa faria que o Botafogo chegasse a 9 pontos no campeonato e ficasse a 6 pontos do Volta Redonda, né, que teria que perder para o próprio Mirassol. Nesse caso aí, ficaria o Mirassol com 10 pontos, Botafogo com 9, e aí automaticamente o Mirassol teria conseguido o acesso e o Botafogo precisaria de mais um empate, faltando 2 rodadas. Na próxima rodada, o Botafogo de São Paulo iria enfrentar a própria equipe do Mirassol em casa, por ser apenas um empate para confirmar o acesso, e depois, na última rodada, já cumprir tabela contra o próprio Volta Redonda. Acho que a ideia do Botafogo de São Paulo é essa. Conseguir vencer a Aparecidense e, quem sabe, jogar apenas pelo empate contra a equipe do Mirassol, que já vai estar classificada e pensando em, quem sabe, classificar para a final, né? Então, matemática simples. Para o Mirassol, talvez mais uma vitória para se classificar. Para o Botafogo, mais 4 pontos. Talvez há uma certeza de classificação. Claro, dependendo do resultado da partida do Mirassol com o Volta Redonda. Galera, já a situação de Volta Redonda e Aparecidense já é um pouco mais delicada, né? Eles precisam aí conseguir uma pontuação um pouco mais alta no decorrer do campeonato. Para eles é fundamental a vitória fora de casa. Nem um empate mais talvez seja um bom resultado, né? Porque vai depender muito do critério de vitória, saldo de gols. Hoje, para você ter uma noção, o Mirassol tem um saldo de gols de 2, o Botafogo de São Paulo um saldo de gols de 3, o Aparecidense e a equipe do Volta Redonda tem saldos negativos, né? O Volta Redonda tem -2 e a Aparecidense -3. Então isso pode pesar numa hora de igualar a pontuação, né, se caso isso acontecer. Vamos imaginar que o Volta Redonda vence o Mirassol jogando fora de casa. Ele iria a 6 pontos e ele torce por um tropeço do Botafogo de São Paulo. Porque se isso acontecer, automaticamente a Aparecidense iria para 4 pontos, também voltaria para a briga da classificação. Só que aí o Volta Redonda só pega uma coisa importante. Se ele manter a diferença para o Botafogo de São Paulo, que é de 3 pontos, na última rodada o jogo é no Rio de Janeiro contra esse próprio Botafogo de São Paulo. Então o Volta Redonda se apega a isso, o Volta Redonda sabe que vai ter que ganhar um jogo fora de casa, e a tabela não é fácil. O time dos 2 próximos jogos do Volta Redonda são fora de casa, que é contra o próprio Mirassol, e depois enfrenta a equipe da Aparecidense lá em Goiânia.
Então, para ter uma noção, o Volta Redonda vai ter que pontuar fora de casa e a intenção provavelmente é tentar manter essa distância de pontos e quem sabe melhorar o saldo em relação ao Botafogo de São Paulo, já que o Mirassol meio que desgarrou um pouco ali do Volta Redonda. Para a Aparecidense, a matemática é muito simples, cara. O mais perfeito possível seria se a Aparecidense vencesse todos os 3 jogos, né? Quanto o Mirassol precisa de mais 3 pontos para chegar a 10 e o Botafogo precisa de mais 4, o Aparecidense precisa de 9, né? Dizem que o número mágico para classificação seria 10 pontos, né? Para poder subir para a Série B. A Aparecidense, então, na matemática, teria que ganhar os 3 jogos para chegar a 10 pontos, né? Talvez aí mais um empate, que no máximo chegaria a 8 pontos e a situação ficaria muito complicada. Para a Aparecidense não há muita escapatória. Ou vence as 3 partidas, ou a situação fica muito delicada. Para Mirassol e Botafogo, vencer em final de semana é um caminho quase definitivo para a Série B. Para Volta Redonda e Aparecidense, é vencer nessa 4ª rodada para manter um sonho vivo de quem sabe ir para a Série B. Se inscreva no canal Mais 10, um abraço, valeu!